Então, bom dia a todos. Hoje, mais uma vez, estamos agora na última aula de um pequeno curso, de critérios para uma boa apresentação. Eu sempre digo que é Diretivas e Normas de Bom Senso para Seminários, é a parte 6, a disciplina Seminários da Pós-Graduação do Programa de Pós-Graduação em Química da Universidade Federal do Amazonas. E hoje nós iremos falar sobre o último tópico, que é justamente a finalização. E eu quero falar que a chave para um bom andamento de qualquer apresentação é o bom senso. O bom senso aliado à clareza, equilíbrio emocional, isso que nós falamos na aula anterior, e perco deles e toda a apresentação vai desabarar sobre o seu peso. Então, durante e ao final da apresentação, você tem que ter bom senso, tem que ter clareza, tem que ter equilíbrio emocional. Faltando desses três aí, durante a apresentação e ao fim dela, você, de certa forma, poderá desabar sobre o seu próprio peso emocional. Ok? Muito bem. Então, hoje nós vamos falar sobre a questão dos fins, a questão escatológica, aspectos relevantes na finalização da apresentação. E eu gosto de dizer que, nesse caso, é terminando com elegância. Aí vai ter equilíbrio emocional, vai ter humildade e vai ter empatia. E aí sim você vai ter um finalzinho feliz na sua apresentação. Hoje é basicamente análise de alguns casos, porque no fim da apresentação acontecem algumas coisas diferenciadas, do antes e do durante na apresentação. Então, vou falar aqui sobre concluir a apresentação. Você já apresentou e agora você está finalizando, está dando a sua conclusão. E eu quero dizer que nesse aspecto você dê um fechamento à sua apresentação. Você já expôs tudo, já fez uma análise da literatura sobre o assunto, já apresentou a metodologia utilizada, já mostrou os dados, já discutiu os dados. E agora você está no finalzinho dando um fechamento para a sua apresentação. E o que você tem que fazer nesse caso? Bem, em primeiro lugar, eu posso dizer algo que nós falamos na primeira aula, que ao concluir, ao chegar à conclusão da sua apresentação, você tem que fazer alguns tópicos de maneira a fechar a apresentação como um todo. Então, primeiro correlacione o objetivo com os resultados. Você está terminando, você quer dar um fechamento legal, e é justamente na apresentação final do seu resultado, ou seja, da sua conclusão, você vai tentar mostrar para o seu público, para a sua plateia, que tudo que você falou até agora tem um todo. Tudo que você falou até agora está correlacionado. Então, correlacione o objetivo com os resultados. Olha, vamos concluir aqui. Eu gostaria de dizer, nesse momento, que tais resultados atingiram o objetivo que nós tínhamos pré-determinado para essa experiência. Enfim, ou você não precisa nem falar sobre isso. Olha, com esses dados aqui, nós podemos concluir que atingimos tal meta e assim por diante, de forma a relembrar ao seu público qual era o objetivo inicial dessa apresentação. E aí, em seguida, você vai relembrar, com pouquíssimas palavras, o que é essencial na sua apresentação, o que você achou interessante. Olha, nós fizemos assim, assim, assado, obtivemos tal, e isso teve tal implicação. Então você relembrou rapidamente, a plateia se sente contemplada, porque nesse momento, uma das vezes, a pessoa já está esquecendo o que se falou no início, e no final você vai chamar a atenção para o que precisa ser enfatizado. Aí é com você o que é de mais importante na sua apresentação, que você gostaria que estivesse na mente do seu público. Então você vai enfatizar aquele dado, ou aquele resultado, ou alguma discussão, ou algum gráfico importante, você vai chamar a atenção aqui, gente. O que eu quero falar em cima de tudo isso é que aí tal coisa, tal coisa, tal coisa. E a pessoa está ouvindo e diz assim, tá, agora, ok, tá claro que eu ouvi até agora, e realmente isso é um ponto muito importante. Então você enfatiza. Basicamente isso é um fechamento da sua apresentação, ok? E se for o caso, e se você tiver tempo, claro, diga de que forma esses resultados ou essa apresentação ela acrescentou na sua área de pesquisa, porque pode ser que a sua apresentação seja algo importantíssimo dentro
da sua área de pesquisa, você pode deixar, olha, qual foi a importância disso para a área de pesquisa, qual foi a importância, o que isso acrescentou para o desenvolvimento do seu trabalho como pesquisador. E eu já vi a apresentação que a pessoa vai falar sobre como isso a fez crescer como pessoa. E aqui é importante. Ok? Então, se for o caso crescente, é importante, como falei, eu já vi uma apresentação que a pessoa terminando todo o seu dado, o seu seminário, e ele foi falar um pouco do que isso afetou do ponto de vista familiar e como isso levou a crescer um determinado aspecto da sua família. Foi muito legal, porque a gente estava vendo uma apresentação científica falando sobre desenvolvimento, ele deu um fechamento muito legal e ele fez um link com a sua família. Então é possível, você pode concluir dessa maneira, se você quiser, se houver tempo, naturalmente. Ok? Muito bem. E se for o caso, tá? Se você não tiver apresentado antes, você pode apresentar a equipe de trabalho. Isso aqui pega muito bem, é muito elegante. As últimas duas apresentações que eu dei, eu tive um fechamento com a apresentação da equipe. Por quê? Porque o trabalho nunca é feito pelo pesquisador sozinho. Sempre tem uma equipe com ele, sempre tem seus alunos. Você pode fazer isso logo no início. Tem gente que apresenta no início quem é o principal colaborador e tem gente que apresenta no final. Em geral, quando tem um colaborador especial, principal, eu já logo no início, ali na introduçãozinha, eu falo alguma coisa. Então, isso aqui eu acho que foi em novembro do ano passado em São Paulo, teve um congressozinho e eu fui falar sobre o trabalho do Arley, por sinal é nosso aluno aqui. E eu iniciei falando sobre o trabalho dele, quem ele era em relação à sua dissertação, então fiz uma apresentação bonitinha. Mas ao final eu mostrei o grupo de trabalho, que era o grupo de Química Teórica Computacional à época, e é interessante, né? Você está concluindo, ali está dando fechamento e as pessoas dizem, puxa, então tem essa turma aí por trás, que legal. Então apresente, está concluindo, se houver, né, gente, ou se você não tiver apresentado antes, e termine com os agradecimentos. Então aqui já começa os problemas, tá? Porque até então nós estamos falando de conteúdo, coisa que já discutimos anteriormente, mas agora já é o fim mesmo da sua apresentação, como você termina em geral, você termina com agradecimentos. Esses agradecimentos devem ser poucos, mas sinceros. A quem você agradece? Você agradece ao público, a participação, a atenção dispensada. Agradece aos organizadores se de fato houve um convite formal ali, então você agradece. Mas eu peço e aqui que vocês evitem agradecimentos longos, com muitas pessoas citadas. Eu estive numa palestra em que a pessoa apresenta a equipe e ela vai fazer agradecimento um a um, e as pessoas não estão presentes ali, quer dizer, ficou uma coisa estranha, muito estranha. Okay? Então evitem agradecimentos muito longos com muitas pessoas citadas. E por fim, evite também a rasgação de seda. Vocês sabem o que é rasgação de seda? Rasgação de seda acontece muito em alguns seminários, em que o palestrante ele está agradecendo, olha, eu queria agradecer ao doutor Cicrano que me convidou, olha, esse homem foi meu professor, vocês não sabem como ele era bom, blá, 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 começa a rasgar cedo. Aí o citado, ele se levanta e diz, não, que isso, não era assim, você que era assim, assado. Aí o outro diz, não, né? E começam a falar, a se autoelogiar um pela boca do outro. Então isso aí é rasgação de seda. Então, não pega bem, evitem essa rasgação de seda. Então, agradecimentos, sim, poucos, sinceros, agradeça, é algo que está no seu coração, de maneira sincera. Evite a rasgação de seda e, claro, ao final dos agradecimentos, se coloque à disposição para perguntas. Se houver tempo, tá? Tem seminários que não há tempo, mas na maioria se tem um momento para responder perguntas. Então, essa é a conclusão final da sua apresentação. Você dá um fechamento, né? Você apresenta a sua equipe de trabalho ou não, depende aí, e agradece ao público, agradece aos organizadores, e você se coloca à disposição do público para perguntas. Ok, até aqui. Muito bem.
Então, vamos chegar à questão das perguntas. Você agora se colocou à disposição para perguntas e você vai ter que tomar uma posição. Qual é a posição? Você vai ter que responder as perguntas da melhor forma possível. Então, qual é o princípio básico aqui das perguntas? Busque respondê-las da melhor forma possível. O que isso significa? Significa que você não deve enrolar o seu público quando você não souber. Alguém te faz uma pergunta e você não sabe a resposta, ou aquilo está fora do escopo do seu trabalho, da sua área de atuação. E você diz, olha, não sei, olha, é uma pergunta interessante, mas eu confesso que eu não estudei sobre isso. Não poderia te responder sob o risco de falar alguma bobagem. Então você admite o fato com elegância. A pessoa que perguntou com certeza vai se sentir contemplada, o público não vai te olhar com olhos estranhos, olhos tortos, ok? Então não enrole se não souber. E, claro, você pode ter dois tipos de perguntas sobre isso. Uma é aquela pergunta que está dentro do escopo do seu trabalho, mas que você não leu, que você não sabe, você até poderia ter sabido. Mas você não viu, não olhou. Você já até ouviu alguma coisa, mas você não quer falar algo que possa criar algum problema. Então você diz bem claro, olha, eu não sei, não estudei sobre isso, então peço desculpas, e vai adiante. Ou você pode receber aquela pergunta que é fora do escopo da palestra, fora da sua área de atuação, e aí você também pode responder com elegância, olha, obrigado pela pergunta, mas é uma pergunta um pouco fora da minha área de atuação, e eu não gostaria de me arriscar sobre isso, mas eu agradeço, a gente pode até talvez tocar alguma figurinha após, mas peço que você me compreenda esse fato. Então, admitiu com elegância. Claro, se você souber responder, responda da melhor forma possível, com toda tranquilidade, respeitando a pessoa que te fez a pergunta. Ok? Mas aí, veja, se você não souber, mantenha calma, tá? Mantenha calma. Fique tranquilo, aqui muitos alunos que estão no início da carreira científica, eles se acham na obrigação de responder qualquer pergunta. E nesse sentido, não, olha, você não é obrigado se você não sabe. Fique tranquilo, agradeça, com humildade diga que você não sabe. Se você tentar responder a algo que você não estudou, que você não conhece, ou seja, se você tentar responder fingindo saber algo que desconhece, o nome para isso é insensatez. É insensatez por quê? Porque você não sabe exatamente quem está no auditório e exatamente o que aquela pergunta pode significar. Você está se arriscando à injúria, a ser infamado, a ser ofendido por outros por trás. Então lembre-se, ignorância não é crime, mas disfarçá-la, fazer de conta que sabe, isso pega muito mal. Então eu sempre posso responder que não sei? Não, por favor, você é uma pessoa, um cientista, um pesquisador, alguém está te fazendo uma pergunta que é legítima dentro do seu seminário, tente respondê-la da melhor forma possível. Agora, claro, perguntas que estão fora do seu escopo, perguntas que você não tem ideia de como responder, fique muito à vontade para dizer assim, não sei, com elegância, não vai ter nenhum problema, nenhum prejuízo para a sua situação. Ok? Tranquilo? Eu lembro quando eu estava fazendo qualificação de mestrado, e um dos professores da banca, ele era conhecido como professor que gostava de fazer pegadinha para derrubar os alunos. E ele caiu justamente na minha banca de qualificação e eu já estava preocupado que ele ia fazer a pergunta e, de fato, quando chegou a vez dele, era o segundo a perguntar, perguntou uma coisa simples, perguntou uma segunda coisa simples e eu estava ficando à vontade. Aí ele joga uma terceira pergunta que parecia simples, mas que era uma pegadinha. Ele fez uma pergunta mais ou menos assim, colocando o meu orientador na jogada, tipo assim, como é que você responde isso? Porque eu sei que o seu orientador responderia aquilo. Você acha que é isso mesmo? E aquilo era uma pergunta, assim, pegadinha para escorregar, e você já percebia que ele já estava se alegrando com a sua queda. E eu confesso que na hora, o meu primeiro ímpeto foi dizer assim, olha, eu não sei. Só que a pergunta foi feita exatamente dentro do escopo do meu trabalho de mestrado.
Eu não podia sair e, de fato, era uma pergunta que não tinha uma resposta. E eu pensei, eu disse, olha, a pergunta é interessante, mas nenhuma das duas situações estão exatamente corretas. Eu acho que sua pergunta precisaria de maior elaboração. Então, eu joguei para ele o peso, e na nossa banca tinha um pesquisador russo, era da banca, falava muito mal na época português, e aquele russo deu uma gargalhada tão grande e riu desse outro professor, e eu me senti muito contemplado. Mas aí são casos muito extremos, tá? Se você não souber, você, por favor, não enrole. Tranquilo, mas sempre mantenha a calma. Sempre mantenha a calma. Outra coisa, ao responder perguntas, use de cordialidade e tolerância. Vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Por quê? Porque tem pessoas que fazem perguntas de uma maneira muito rude, ou se expressam de forma rude, ou usam um gestual que não é muito assim tranquilo para quem está ouvindo, até mesmo uma maneira indolente de perguntar como se estivesse mastigando as palavras. Muitas das vezes é o que a pessoa é, ela nem sempre faz dessa forma com o intuito de te atingir, de te prejudicar, ou até mesmo de te irritar, se for aquela pessoa que fala de forma muito indolente. Então, use de cordialidade, use de tolerância para quem está fazendo perguntas. Principalmente se for alguém que não gosta do seu grupo de pesquisa, ou tem algum problema com a sua orientadora, qualquer coisa do gênero. Sempre fique tranquila. Você não sabe exatamente o que aquela pessoa está passando, então ela pode agir da maneira que for do ponto de vista pessoal, contanto que ela não seja extremamente mal educada, daqui a pouco eu vou falar. Mas a maneira rude de se expressar, ou a forma indolente de falar, o olhar, às vezes ferino, o gestual, que não é muito elegante, você não olha para isso. Tá? Olhe como sendo alguém que está te fazendo uma pergunta que é de fato interessante para o seu seminário. Você está ali para responder perguntas. Ok? E tenha paciência com os que não sabem se expressar direito. Isso é muito comum, principalmente quando há alunos de graduação na plateia que levantam as mãos e aí eles fazem uma pergunta que você não entende o que ele está perguntando, você pede para ele repetir, ele repete de outra forma, você não entendeu. Então, há pessoas que não conseguem expressar direito as suas ideias, ainda que as suas perguntas sejam perguntas legítimas, e algumas são muito interessantes. Quando você não conseguir entender exatamente o que a pessoa está perguntando, da maneira como ela se expressa, então se não está claro, se for o caso, e é muito interessante, você parafraseia a questão que você está tentando entender e você pergunte ao interlocutor se é isso. A pessoa falou alguma coisa, você diz, deixa eu ver se eu estou entendendo. Você está perguntando isso e aquilo. É isso que você está perguntando? E a pessoa vai dizer, sim, é isso. Beleza. Então, você responde. A pessoa pode dizer assim, não é exatamente isso que eu estou perguntando. É bom porque aí, senão você vai responder errado. E você pode perguntar, então, explique um pouco mais a sua pergunta. E a pessoa tenta expressar e mais uma vez você, estou bem, deixa eu ver se eu entendi então agora. Você está perguntando isso, a pessoa diz sim, ok. E aí você responde, é algo muito elegante, por quê? Porque você está dando atenção à pessoa e está querendo que a pergunta dela seja mais clara possível. Então, a mesma coisa, tenha paciência, tá? Tenha cordialidade, tenha tolerância. Okay? Então, aí você está respondendo as perguntas. Aqui tem muitas outras perguntas que vocês poderiam fazer para mim. No final da aula, a gente pode entrar nisso daqui. Ok? Muito bem. E vamos aos casos especiais. Você já fez a sua apresentação, você já deu o fechamento, você já respondeu a perguntas. E aí eu quero chegar numa parte aqui que eu chamo de as cascas de banana. As cascas de banana, que às vezes estão ali para você escorregar. São os casos especiais. O que fazer em caso de? Então vou começar aqui com o que é mais comum, que são as interrupções por causas externas. O seu seminário está sendo interrompido por uma causa que está além da sua vontade. Eu vou colocar algumas que eu já vivenciei. Primeiro, falta de energia. O que fazer se no meio da sua apresentação faltar energia? É comum às vezes aqui no Amazonas. Em primeiro lugar, o público está olhando para você, você que está comandando a banda.
Então tranquilize o público naquela hora. Peça calma, peça paciência, vai dizer assim, olha, gente, vamos esperar um momentinho, vamos ver se volta aqui a energia elétrica. Então, ali você está o que? Direcionando o seu público. Tranquilize, eles vão esperar de você essa posição, tomando essa posição de tranquilizar. E agora aquela história, né? Nesse meio tempo você pode conversar alguma coisinha e o tempo está passando. Passou 5 minutos e não voltou a energia, aí você tem algumas situações que você pode tomar aqui. Primeiro, se houver condições de iluminação, se houver condições de acústica, e se os organizadores do evento derem ok, faça um fechamento para a sua apresentação e se coloca à disposição para perguntas. Você pode dizer, olha, a gente já passou 5 minutos, nós não sabemos exatamente se vai ou não voltar rapidamente a energia elétrica. Então, vamos rapidamente fazer um fechamento aqui. E você, agora, de cabeça, tem que lembrar o que você queria finalizar. Você pode chamar a atenção de algum dado, se tiver uma luz ali, der para assistir também, iluminação boa. Você faz um rápido fechamento e se coloca à disposição para responder perguntas. Já aconteceu isso, a energia não voltou em 5, não voltou em 10, as pessoas começam a se impacientar. Se for um dia muito quente, sem ar-condicionado, as pessoas já não conseguem ficar direito ali. Então, nesse caso, dê um fechamento, rapidamente, olha, o que nós teríamos para concluir no nosso trabalho, assim assado. E, olha, vamos abrir para perguntas. Eu acho que é bem interessante a gente aproveitar esse tempo, né? Perguntas, de fato, não precisa diretamente da apresentação, e se coloca à disposição. Então, é uma maneira de você intervir no caso de falta de energia. Ok? É uma forma. Você pode, talvez, escolher outra. Mas essa é uma maneira bem interessante de se sair dessa saia justa aí da falta de energia. O outro, e esse daqui eu acho que todos nós já passamos, são as conversas paralelas que estão atrapalhando no meio da apresentação, durante, no final, ou seja, você está apresentando e você está sendo interrompido a cada momento porque há pessoas ali no recinto que estão em conversas paralelas, conversas animadas. Não estou falando de uma rápida conversa do lado, a pessoa fala uma frase ou outra, que é comum em qualquer palestra, não tem problema nenhum. Mas pessoas que se empolgam, começam a conversar, às vezes começam a rir, o palestrante começa a achar que eles estão rindo dele mesmo. Isso está atrapalhando, e se você perceber, principalmente está atrapalhando o público, aí a questão é o seguinte: você para e faça notar a sua irritação. Aqui o interessante, uma ferramenta boa é fazer uma pausa. Você está falando, então você para, uma pausa silenciosa, e começa a olhar diretamente para os faltosos. Você não precisa falar nada. Aquelas pessoas que estão falando, às vezes elas continuam falando por 1, 2 minutos, de repente elas percebem que estão em silêncio e elas vão perceber que o palestrante está olhando para elas. E normalmente, na maioria dos casos, aquele grupinho para de conversar. Então, ali você ganhou a situação, não teve que fazer absolutamente nada. Você não está com o olhar chateado. Mas pode acontecer o seguinte, de os faltosos não se darem conta da pausa. Eles estão tão animados ali, eles estão nem aí, você parou de falar ou não, não estão ligando para você. Então, nesse caso, você fez aquela pausa silenciosa, aquilo não deu certo, ou até deu certo, mas logo depois eles começam a conversar de novo. Então, nesse caso, você faz uma nova pausa, e aí, com toda educação, com toda cortesia, faça-os notar a situação que eles estão gerando ali para o seu seminário. Aí peça atenção para o assunto explanar. Você pode dizer assim, olha, eu sei que a conversa deve estar boa aí, mas está atrapalhando um pouco. Algumas pessoas aqui estão se sentindo incomodadas. Eu mesmo estou me sentindo incomodado. Será que poderia dar uma pausa ali? E aí depois vocês conversam numa boa. De maneira muito cortês, você pode usar uma outra frase. A questão ali é chamar a atenção de uma maneira assim tranquila. Mas caso, e já aconteceu comigo, tá? Caso não funcione o pedido delicado, e aí você já está na terceira vez que você está chamando a atenção, aí
É chato, mas você vai ter que pedir claramente que baixem o tom de voz. Eu gostaria de pedir que vocês ali, ó, você, por favor, parassem de conversar. Ou se precisam conversar, que seja muito baixo. Isso foi uma coisa muito importante. Saiam, conversem no corredor e voltem. Por quê? Porque vocês estão atrapalhando a palestra. Estou ficando perturbado com isso. Aí já é o caso extremo. Mas eu digo para vocês que a plateia ela vai se sentir contemplada também, o seu público, porque o público também vai estar incomodado. E aí, nesse caso, gente, não tem que temer, não. Não tenham medo de parecerem chatos ou qualquer coisa assim. Você está interrompendo, você já falou uma, duas, três vezes, talvez até o organizador já foi lá e as pessoas continuam ali na conversa. E nesse caso, você dá um basta. Já aconteceu em palestra de eu chegar ao ponto de dizer assim, eu gostaria que vocês se retirassem, porque vocês não estão ouvindo aqui a palestra desde o início, vocês estão perturbando o andamento do trabalho. Então, por favor, se retire. A pessoa ficou assim e você ficou lá parado. Eu só vou continuar quando vocês saírem do princípio. Mas isso é um caso gravíssimo, gravíssimo. Você não vai usar essa munição em qualquer caso, não. Caso normal, você dá uma pausa, né? Olha, em geral para. Num segundo momento, você pode fazer um pedido assim muito educado. E, pessoal, está muito legal aí, né? Podemos voltar aqui à atenção. E as pessoas também atendem, mas pode acontecer. E pessoas que estão ali simplesmente para perturbar o ambiente, nesse caso. Você vai ser obrigado, como líder ali naquele momento, de tomar uma posição. Ok? E você pode também ter uma interrupção de causas externas que não tem a ver com você, a atenção que está sendo comprometida por um comportamento individual, né, de alguém. Então, a pessoa está talvez usando o celular de maneira assintosa, jogando videogame, ou está com adereços espalhafatosos, decotes muito estranhos. Eu já falei para vocês um caso da moça que foi com uma micro saia, sentou na primeira fileira e chegou uma hora que o palestrante disse assim, por favor, moça, eu não estou conseguindo dar o meu seminário, né? Fecha as pernas, eu não estou conseguindo, eu olho para um lado, olho para o outro, eu vejo o que eu não devo ver. Então, ali foi um caso muito grave, né? E eu estava presente em uma coisa dessa. Mas há pessoas que não se tocam, elas não estão fazendo por mal, mas a própria situação chama a atenção. Por exemplo, numa palestra teve um rapaz que foi com um chapéu mexicano. Já viu aquele chapéu mexicano grande, de abas grandes? Ele sentou lá pelo meio do auditório com aquele chapéu enorme, né, e ficou ali achando o máximo. E durante a apresentação, volta e meia, as pessoas olhavam para aquilo, davam uma risadinha, e ele acenava, né? Ou seja, estava comprometendo a atenção para o seminário. Então, nesse caso, você vai ter que chamar a atenção e gentilmente pedir a interrupção da ação. Nesse caso do rapaz com chapéu mexicano, foi pedido: o senhor poderia tirar o chapéu? Aqui nós estamos num ambiente acadêmico e isso está criando uma certa celeuma. Pode ser, e a pessoa gentilmente pediu desculpas e tirou ali o chapéu e acabou ali as conversinhas, as risadinhas. Tá? Mas a pessoa às vezes está com celular, videogame ali, ela está com fone no ouvido e ela está ouvindo música, às vezes ela começa a dançar. Então, nesse caso, com muita gentileza, né? Essa interrupção da ação, na maioria das vezes, os próprios organizadores do evento eles já vão ali, chamam a atenção, mas pode acontecer de não. Então, nesse caso, você também, como alguém que está comandando ali o show, você pode pedir a gentileza da interrupção daquela ação. Ok? Aqui são causas externas, falta de energia, conversas paralelas são muito comuns e até mesmo um único indivíduo que não está fazendo por mal, mas o seu comportamento de alguma forma está afetando o andamento dos trabalhos. Ok? Vamos para outros casos de interrupção. Vamos pegar a interrupção por manifestação de alguém da plateia. Tá?
Então, aqui já é uma situação um pouquinho diferente, porque nós temos alguém que intencionalmente está interrompendo a sua palestra. Eu vou colocar alguns casos, pelo menos dois já aconteceu comigo. Primeiro, uma dúvida, uma contribuição empolgada, porém inoportuna com o assunto. O que é isso? Você está na sua palestra, o assunto está legal, você está animado, o público está animado, e alguém do meio do público que trabalha com aquilo, que conhece aquilo, que de alguma forma está antenado com aquilo que você está falando, ele se levanta e começa a falar. Ele pede uma parte, ou às vezes ele faz uma pergunta, ou ele comenta aquele assunto no meio da sua palestra. Já aconteceu isso comigo. Eu estava no meio da palestra e a pessoa se levantou e disse: professor, esse assunto assim, assim, assado. E começou a falar e começou a trazer novas informações, mas tinha um horário para perguntas. E nesse caso eu tive que parar e deixar a pessoa falar, porque ela estava muito empolgada, mas é uma interrupção. E você tem que, de alguma forma, tomar uma posição quanto a essa posição da pessoa. Como é que você faz, né? Então, nesse caso, se ele está dando apenas uma contribuição empolgada, agradeça, a pessoa terminou de falar e olha assim, muito obrigado, interessante isso daqui, é algo que eu iria falar depois ou não, ou então você pode dizer, olha, isso é algo que eu nem ia falar aqui, mas muito obrigado, né? Vamos deixar para o final aí, para falarmos um pouco mais sobre isso, aí você já dá um recado para a pessoa. Se for o fato algo pertinente, né? Por exemplo, a pessoa está fazendo uma pergunta na hora, ou o que ela falou está diretamente falado ao que você acabou de expor, se você perceber que é algo de fato pertinente ao momento, aí você pode responder a pessoa, olha, muito interessante, eu quero lembrar que isso que você está falando está realmente aqui, assim, assim, assado, e você enquadra aquela adição, aquela contribuição ao seu trabalho. Muito bom. Agora, na maioria das vezes não é muito oportuno, né? Então, se não for oportuno aquela adição, ou aquela pergunta, aquela dúvida, então nesse caso se informa ao indivíduo que em um determinado momento você vai atacar no assunto, você pode dizer, olha, muito legal, isso que você está falando eu vou falar daqui a 5 minutos ou daqui a 10 slides, espere aí que esse assunto realmente é empolgante. Aí a pessoa se sente contemplada, se sente alegre e é claro que talvez a plateia ache que a pessoa foi uma intrusa, mas sempre tolerância, sempre respeito, sempre cordialidade. Mas se o que ela falar não tiver nada a ver naquele momento, você diz, olha, guarda um pouquinho aí dessa sua pergunta, guarda para o finalzinho, aí de repente responder isso aí, legal? Vamos ter uma boa conversa. E a pessoa se sente também. Agora, pode acontecer de a pessoa que interrompeu uma vez, ela se achar no direito ou na liberdade de interromper outras vezes. Então, nesse caso, você, com delicadeza, mas com firmeza, porém firme, tem forma aqui, mas porém firme, que a pessoa espere o momento para as perguntas. Ou seja, fica na sua. Tá? Muito interessante, mas olha, no momento eu estou explanando isso. Vamos esperar o momento das perguntas. Tá? A pessoa interrompeu uma vez, você deu ok. Na segunda, aí você vai pedir, por favor, eu gostaria de pedir que essa pergunta ou essa interrupção fosse no final. A gente vai ter um tempo bom para responder essas questões. Pode ser. E aí você olha para a pessoa. Em geral, resolve. Tá? Mas na primeira interrupção, resolve, não tem problema nenhum. Na maioria das vezes, quando isso ocorre, quando a pessoa interrompeu quando não deveria, se o que ela falou está dentro, não está perturbando nada, eu só digo, tá, ok, muito obrigado. E continua, joia, sem perturbar ninguém. Tranquilo aí, gente? Então, pode ser uma dúvida, pode ser uma contribuição empolgada, não tem problema nenhum. Mas você pode ter uma interrupção por um indivíduo que está alterado. Aí é outra situação. Tá? Você está fazendo a sua exposição, alguém se levanta na plateia e diz assim, eu não concordo com isso. Não, não é assim, é assado, isso que você está falando não serve. E nesse caso, a pessoa está alterada, ela está sendo grosseira, está sendo inoportuna, ela está sendo rude. O que você vai fazer? Respira fundo, mantenha calma. Não responda.
tranquilize a plateia. Na maioria das vezes o público já não gostou, você diz, espera um momento. Então, um gestor tranquiliza a plateia e deixa a pessoa falar. Em geral, ela vai parar. Tá? Se ela não parar, você vai ter que pará-la de alguma forma. Se a pessoa continuar falando, então você sinaliza para os organizadores do evento e peça ajuda. Por favor, não olhe. Os organizadores vão ter que dar um jeito naquilo ali. Você não foi chamado para brigar em público com alguém. Né? Nesse caso, os organizadores estão vendo, você interrompe a apresentação. Para um pouquinho, até o problema ser sanado. O sujeito ser retirado do recinto ou ser acalmado. Tá? O critério aqui é não responda, não entre na mesma grosseria. Vai acontecer situações assim. Então você tem que ficar quieto, tranquilo. Eu tive duas situações dessa na minha vida acadêmica. A primeira foi no meu exame de qualificação de doutorado. Um dos membros da banca era de uma área experimental, exatamente do mesmo sistema molecular que eu estava trabalhando, na parte teórica, seria o grupo prostético da hemoglobina, porfirina. E essa pessoa foi escolhida para estar na banca e era alguém que tinha muita dificuldade com problemas teóricos, não aceitava a química teórica. Isso aí, estamos falando aí de 1998, por aí ainda não era como hoje a química teórica. E simplesmente no meio da apresentação ali de qualificação, a pessoa se levantou, apontou um erro de digitação no slide. Um erro de digitação mesmo. Bobo, disse, olha aí, tá errada a frase, tem um erro ali. E a pessoa começou a falar, dizendo assim que a química teórica era uma farsa. E era alguém da banca. E eu fiquei calado. A pessoa falou e ela começou a levantar o tom de voz. Aí meu orientador se levantou o tom de voz. Gente, foi um barraco ali, começou os palavrões e eu zen. E o negócio quase foi para a luta franca. Tiveram que apartar, a qualificação foi interrompida, já estava bem no finalzinho. Enfim, foi suspensa, foram para a diretoria, de certa forma. Foi chamar na sala do diretor do instituto. No final das contas, meia hora depois eu fui chamado para a sala do diretor e foi simplesmente dito assim para mim: parabéns, você foi aprovado na sua qualificação. Eu nem tive argumentação, não fui nem arguido de certa forma. Por quê? Porque os dois entraram e se alteraram, então isso não convinha ao clima acadêmico. Um outro, e essa já foi aqui em Manaus, eu estava como professor, sou visitante na URGS, lá no Rio Grande do Sul, e eu vim aqui em Manaus e um dos membros do nosso departamento me convidou para dar uma palestra sobre um assunto entre fé e ciência, professor do nosso departamento de Química, e claro, eu aceitei. Era um público grande, comecei a dar o seminário, e olha, gente, eu não estava nem talvez no quarto ou quinto slide, alguém se levantou da plateia e começou a falar que não concordava com aquilo, porque era um tema de fé e ciência, e começou a se alterar, e eu fiquei calado. Né? E a pessoa começou a falar, e foi 5 minutos, 10 minutos, eu olhei para o professor do nosso departamento, o professor simplesmente deu de ombro para a senhora, problema meu. E depois a pessoa começou a falar umas bobagens de mecânica quântica, de termodinâmica, são as minhas áreas. Né? Falou alguma coisa ali sobre relatividade, bobagens. E eu disse, bem, eu vou esperar para ver até onde vai, porque até eu já estava curioso com tanta bobagem que a pessoa estava falando. E no final ela deu um fechamento, levou cerca de 20 minutos falando. E ela deu um fechamento e disse assim, olha, eu queria agradecer essa oportunidade. Desculpa, mas eu sou chato mesmo. Quando eu quero assim, falar alguma coisa, eu sou chato. O que você acha? Foi quando ele me deu a palavra. E eu me levantei, né, eu tinha sentado, me levantei e disse assim, eu quero terminar dizendo que o senhor realmente é um chato, usando a sua palavra, o senhor é um chato. Eu quero saber qual é a sua formação.
O senhor é físico? O que o senhor é? Ele disse, não, eu não tenho formação nenhuma, eu sou um autodidata há 30 anos que eu estudo mecânica quântica e termodinâmica. Gente, aí não teve jeito. Por quê? Porque tinha gente na plateia que estava dizendo assim, rapaz, o cara sabe muito disso. E eu tive que dizer assim, meu senhor, eu sou mestre, doutor, em físico-química, na área de mecânica quântica molecular. Isso que o senhor está falando é um absurdo. O senhor não sabe nem direito a primeira lei da termodinâmica. O que o senhor falou está errado. Aí fica pá, 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 pá. E a pessoa tentou levantar a voz e disse, não, agora o senhor fique quieto, o senhor perturbou a minha apresentação, o senhor gastou 20 minutos da minha apresentação. E eu quero mostrar as bobagens que você falou. Aí foi, contei. E disse, por favor, faça o mestrado, faça o doutorado, publique artigos. E aí o senhor pode dar a sua opinião numa palestra dessa. Fora isso, não interrompa, é muito rude. Tá? Então, nesse caso, você tem um indivíduo alterado. Você mantenha calma, não responda, chega um momento, claro, dependendo do caso, se for um caso extremamente grave que eu participei, e eu tive que dizer não. Não, por quê? Porque a plateia para gente é realmente o nosso irmão aqui, o nosso colega, ele sabe mais do que o palestrante que veio de fora. Então, nesse ponto aí, você é obrigado. Ok? Então você sinaliza, se for o caso, o correto é você chamar os organizadores, foi o que eu fiz, mas o organizador disse assim, o problema não é meu, é você que está dando o assunto, você que seguir. Ok? Então, terminou a situação, eu perguntei do público, vocês querem que eu continue? Porque nós já gastamos aqui 40 minutos. E o público disse assim, não, a gente quer continuar. E aí, uma apresentação que era de 50 minutos levou 1h30. Ok? Mas o indivíduo ali teve que ser calado. Ou, se dependendo se ele está muito, muito alterado, ele tem que ser retirado do recinto. Numa palestra entrou uma pessoa que estava meio drogada. Eu também estava palestrando. E a pessoa entrou no auditório e sentou no chão, quase em frente, né, aonde eu estava falando. E eu falando ali, né, a mesinha, o data show não, o laptop, tá, a pessoa sentou no chão e ela começou a virar como se fosse um bebê no chão, de um lado para o outro. E aí eu parei, né? Todo mundo olhando para aquilo, a pessoa drogada, e eu de público, né? Chamei pelo microfone o pessoal que era o responsável pelo evento e disse, por favor, façam alguma coisa. Aí alguém disse assim, a gente não sabe o que fazer. Respondeu para mim, para tanto seminário. E aí eu tive que dizer o seguinte, ó, se vocês não resolverem essa situação, se vocês não retirarem a pessoa, eu vou encerrar aqui a palestra. Okay? E aí os organizadores, uns 3 ou 4, chamaram ali o pessoal e foram e com muita tranquilidade, com muita educação, pegaram a pessoa e tiraram do recinto. Então pode acontecer, gente, pode acontecer as situações mais esquisitas num seminário. Aí você tem que estar pronto. Mas o critério sempre é mantenha calma, seja acordado, seja ali brando, até onde puder. Ok? Mas lembre-se que é você que está no controle. Joia? Bem, ainda dentro dessa manifestação, você tem uma manifestação contrária, completamente contrária. Alguém que se levantou, foi o caso desse homem que falou por 20 minutos. Mas eu quero colocar uma manifestação contrária geral. Qual é? Quando a pessoa se levanta e começa a falar algo, você tem que parar, ouvir e discernir qual é a motivação por trás da interrupção. Às vezes a pessoa está alterada, seja por algum processo químico, álcool, seja algum problema pessoal na família, seja algum problema pessoal contigo. Então, a pessoa se manifestou no meio da apresentação, ela interrompeu sua apresentação, e aí você tem que saber o que está acontecendo ali, qual é a motivação por trás da interrupção. Por quê? Porque pode ser alguém que estava empolgado e ele se manifestou de maneira inoportuna, naturalmente, de forma grosseira, mas era o jeito dele. Então você percebeu que aquilo ali não era algo ofensivo a você, não estava direcionado, era alguém que não tinha o senso correto de oportunidade
se levantou de forma grosseira, falou algo, às vezes a próprio tom de voz. Então, nesse caso, você ouve, você agradece, muito obrigado, vamos discutir isso mais pra frente, e você continua a apresentação. Você não entra na discussão, ok? Mas se você percebe que a pessoa que está interrompendo de forma contrária, a pessoa está ali com raiva mesmo, essa é uma afirmação contrária à sua apresentação. E aí, qual é o caso? Você pede licença para discutir no fim, no momento das perguntas. Se a pessoa exigir uma resposta, que foi aquele caso, a pessoa ficou 20 minutos, nesse caso, se a pessoa exigir uma resposta, aí você faça saber da sua indelicadeza. E nesse caso, tente responder de forma muito breve, se for o caso. Naquele momento eu te digo, olha, o senhor realmente, como o senhor mesmo falou, o senhor é um chato. O senhor está interrompendo a minha apresentação. E ali você é obrigado a dizer, olha, por que aquilo que você falou está errado? Por causa disso, 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 disso. Contemplou, parou, resolveu, continue a apresentação como se nada houvesse acontecido. Okay? É muito difícil alguém exigir uma resposta, mas já aconteceu comigo mais de uma vez, coloquei em uma situação, mas já aconteceu comigo mais de uma vez. Tranquilidade. Olhe para a pessoa, seja o máximo em termos de educação, em termos de tolerância, em termos de brandura. Mas isso não quer dizer que se a pessoa falar muita bobagem, você vai engolir aquilo e vai dizer, não, é isso mesmo. Não, tem coisas que não dá para fazer. Okay? Afirmação contrária, se a pessoa, você simplesmente ouve e diz, olha, eu gostaria de poder responder essa sua afirmação, essa sua opção, no final pode ser, na maioria das vezes a pessoa se acalma. Se você usa de brandura ao responder, a pessoa se acalma. Agora, pode acontecer de a pessoa exigir uma resposta, ali ela se acha, né, o rei ali da situação, e aí você tem que agir conforme a situação, mas sem perder a brandura, ok? O que eu posso dizer para vocês nesse aspecto é o seguinte, não dê palco a um sujeito indelicado e inoportuno, não dê palco. Tem gente que, quando vai fazer pergunta, gosta de ir lá na frente, pegar o microfone, falar para a plateia, e ele não faz sua pergunta, ele já dá a resposta, e ele diz assim, o que você acha disso? A pessoa não fez uma pergunta. Ela perguntou, respondeu, e ela está querendo mostrar para a plateia o seguinte, olha com você. Ele vai ser obrigado a concordar comigo. Então, não dê palco para um sujeito delicado, um sujeito inoportuno. Okay? Já aconteceu de alguém falar e fazer uma pergunta, e no final da pergunta ele respondeu assim, não é isso mesmo que eu respondi? E minha resposta foi, ok, você já fez a pergunta e você já respondeu. Beleza? Próxima pergunta. Então, não vamos dar palco para uma pessoa que não está sendo delicada, está sendo uma pessoa inoportuna. Esse é o critério geral. Todo o resto é tranquilidade. Tente, de alguma forma, ajudar a pessoa naquela situação, seja uma interrupção involuntária, seja uma interrupção voluntária, seja contrária, seja grosseira. A questão sempre é não responda da mesma forma que a pessoa. Sempre use de um tom menor, um tom mais baixo, ok? Ou seja, qualquer interrupção, qualquer que seja a interrupção, mantenha calma, transmita tranquilidade ao público. E eu posso dizer o seguinte, palavras ríspidas, elas despertam a ira. Então a pessoa já entrou ali de uma maneira dura, né, uma maneira iracunda, você não vai responder dessa forma para ela. Palavras ríspidas despertam a ira. Mas a resposta branda, calma, ela desvia. Então a pessoa entrou de maneira grossa, você vai responder de maneira branda. Isso desvia o furor, desvia a fúria. Ok, esse é o princípio básico para esses tipos de manifestação. Joia? E vamos pegar um outro caso. Deu branco. Eu falei bobagem. Como é que eu procedo nisso daí? Então, no primeiro caso, alguém já perguntou aqui em aulas anteriores, em caso de dar branco. Gente, deu branco, e acontece com qualquer um, avise para a plateia. Gente, deu um branco agora. O que eu ia falar mesmo aqui? Se você falar de forma descontraída, todo mundo vai achar graça, ou simplesmente o pessoal vai concordar que realmente isso acontece com qualquer um. Por exemplo, deu branco numa palavra. Você está falando, de repente sumiu a palavra, né? Ou sumiu uma expressão
e você diz, gente, sumiu aqui a palavra, sumiu a expressão, uma frase aqui, olha, como é mesmo essa frase, alguém tem alguma ideia? E pode ser que alguém ali se levante e está falando tal coisa, meu pai é essa mesmo. Então você usou de cumplicidade com o público levou numa boa situação, você abriu, foi sincero, ninguém vai te perturbar por isso, ninguém vai dizer assim, esse cara aí é uma farsa, uma pessoa incompetente. Não. Por quê? Porque brancos acontecem com todo mundo. Se for um tópico em tela, você abriu ali um slide, tem um tópico em tela, e simplesmente sumiu tudo da sua mente. Você não lembra o que você ia falar sobre aquele tópico. Deu um branco total e radiante. Então, nesse caso, também faça saber ao seu público. Gente, desculpe, nossa, agora deu um branco total. Não lembro nem o que eu ia falar aqui nesse slide, nesse tópico. Aí você passa adiante. Tá? Você pode até dizer, gente, se eu lembrar, depois eu volto a explicar. Então, você passa. Se você lembrar do tópico, se for necessário ali para o entendimento, você explica rapidamente para o grupo. Olha, eu lembrei, sabe aquele slide que eu ia falar? Eu ia falar sobre isso, isso. Se você acha que é importante, se não, vai adiante. Deu branco, por favor, não invente, não ponha algo no lugar. Pode pegar muito mal, principalmente se foi um tópico inteiro que você esqueceu. Você fica ali, começa a enrolar, começa a falar qualquer coisa. Não faça isso, pode pegar muito mal. Sempre vai haver gente na plateia que vai perceber que você está enrolando. Isso pega muito mal. Seja sincero, seja claro. Deu branco, acontece com todo mundo. Joia? Beleza? Outro caso, né, que é uma exposição errada, um engano em determinado tópico. Você se confundiu, abriu ali um tópico, talvez você não tenha treinado direito, e você começa a falar, você percebe que algo não está muito correto. Você está falando, mas lá no meio da exposição aqui, então você lembra que você falou errado. Nesse caso, gente, volte ao assunto. Chega e diz, gente, por favor, desculpa, eu estou falando bobagem aqui. Falei um monte de bobagem. Não é isso que eu quis dizer, não. O que eu quero dizer é o seguinte, aí vai, explica o tópico da maneira correta. Ok? Tá. Explique o tópico da maneira correta. Não há nenhuma vergonha em errar e não há nenhuma vergonha em consertar o erro. Não há vergonha em buscar transmitir o correto, a verdade. Mas manter-se no erro para fingir um conhecimento pode ter consequências funestas. Já vi a palestra que no final alguém se levantou e disse, está tudo errado o que você falou. Você falou isso ali naquele tópico, estava errado. Na minha época de doutorado, tinha um amigo nosso, do nosso grupo de pesquisa, e ele foi fazer a sua apresentação, qualificação de doutorado, na banca tinha um grandão da área canadense, e ele simplesmente errou o primeiro slide. No caso dele, ele trabalhava em alguns algoritmos de mecânica quântica, e ele escrevia, né, os scripts, os algoritmos, então era um trabalho muito, muito especial, uma pessoa muito capacitada. Mas quando ele fez, acho que lá pelo terceiro slide, ele foi mostrar ali a estrutura do algoritmo num fluxograma, ele sem querer ele errou na primeira condicional entre sim e não, tinha que ser se sim dá tudo isso. Ele simplesmente errou, ele colocou não, se não dá tudo isso daqui. E ele começou a explicar toda a qualificação dele em cima daquele fluxograma. Nós que conhecíamos o assunto, nós sabíamos que tinha alguma coisa errada, mas não era essa a condicional dentro do algoritmo. Mas ele conseguiu dar toda a apresentação. E ele dizendo para nós depois, né, ele disse assim, cara, eu passei a apresentação, eu jurava que estava algo errado. Mas como eu já tinha falado, eu não queria voltar atrás. Então, o que aconteceu? Na hora da lição, primeiro a falar era o externo, que era esse canadense. E o canadense disse assim, olha, antes de começar qualquer coisa, eu gostaria que abrisse o slide e tal. E ele abriu, lá estava lá o fluxograma. E ele disse o seguinte, você tem certeza que esse fluxograma está correto? E ele olhou. Na hora, eu acho que ele ficou com vergonha de dizer que não. Aí ele disse assim, não, é isso mesmo, está correto.
aquele canadense que disse assim, está tudo errado. Sua apresentação inteira está errada. Você trocou o sim pelo não. Então, todas as outras condicionais do seu programa estavam erradas. E, na verdade, só não sim ou não. O resto estava tudo correto. Mas como ele colocou a condicional errada, e ele continuou a discutir em cima da condicional errada, deu um problema. Aí o canadense perguntou, você não percebeu o seu erro durante toda a sua apresentação? E ele disse, eu até percebi que tinha alguma coisa errada, né? Mas, enfim, e, olha, ele passou uma bronca, ele pegou um caramba grande. Depois seu orientador em público também chamou a atenção dele muito fortemente. E o canadense disse assim, olha, eu só vou deixar ok. Por quê? Porque no seu material, você mandou para lá no seu boneco, está o fluxograma correto e toda a sua discussão correta. Você errou num ponto e você se manteve. E depois ele falou para nós, os colegas, disse, realmente eu sabia que tinha alguma coisa errada, porque quando eu discuti o assunto não dava certo com algumas equações. Mas ele, com medo de parecer talvez uma pessoa boba, uma pessoa burra ou qualquer coisa assim, ele insistiu no engano. Okay? Então, manter-se no erro para fingir conhecimento, a gente pode ter consequências funestas, terríveis. Okay? É melhor você deixar claro, olha, eu esqueci, eu não entendi, ou se você está em dúvida sobre um tópico, você pode dizer, gente, aqui eu confesso que agora bateu uma dúvida terrível. Que era o caso que ele podia ter dito, está aqui escrito não, mas eu estou em dúvida, eu acho que é sim, e ele podia ter dito, estou numa dúvida terrível. Né? Deixa eu dar uma olhada no meu boneco aqui, por que não? O problema era menor do que o que gerou ele mantendo-se no erro, ok? Então, em caso da branca, em caso de uma exposição errada, por engano, é aquela história. Peça desculpas, faça a plateia perceber com você esse branco, esse engano, avise, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Ok? Muito bem. E vamos para os casos especiais que eu chamo de crises. O que fazer em crises? A primeira e a maior e a mais comum de todas elas é a crise de nervosismo. Você está dando um seminário e você começa a entrar com nervosismo, às vezes até antes de começar o seminário, já no primeiro slide você começa a ter uma crise nervosa, você começa a suar, você não sabe direito o que responder, você não lembra o que você estudou. Então, nesse caso, o que você vai fazer numa crise de nervosismo? Crise de nervosismo tem vários patamares. Tá? Então, se for uma crise leve, que em geral ocorre no primeiro e segundo slide, toda vez que você começa uma apresentação, os primeiros dois slides você fica um pouco perturbado ali, você fica nervoso, você tem medo de não cumprir a tarefa, então é muito normal. Isso é uma coisa leve, você pode controlar, é normal, logo no início de qualquer apresentação, respire fundo, se você tiver uma aguinha do lado, tome um copo d'água, um golezinho e continue, tranquilo. Você é o dono ali da sua apresentação, você tem um controle da plateia, você que sabe o assunto, você estudou. Então não se preocupe com isso, é normal. Aos primeiros minutos do seminário você tem algum nervosismo, mas você pode ter uma crise nervosa, você começa a se tremer, você não consegue se controlar. E aí, nesse caso, se você não puder controlar, você avisa ao público que não poderá continuar a apresentação. Aí sim. Você está vendo que o negócio vai dar chabu, você avisa, gente, desculpa, eu não posso continuar a apresentação, não estou bem nesse momento. Se você vê que o negócio está muito difícil, peça desculpa, né, saia de cabeça erguida, às vezes o nervosismo não é só a questão da apresentação, você tem problemas familiares, você tem algum problema pessoal, e aquilo está aumentando no início da sua apresentação. É um caso que claro que é um caso grave, tá? Você está muito nervoso, você está muito ansioso, e você não está conseguindo controlar, não está conseguindo pensar com clareza, peça desculpas, não estou bem. E aí saia com a cabeça erguida, o pessoal vai entender. Claro que depois alguns vão perguntar o que aconteceu, e se você tiver liberdade, você pode falar. Você vai se acalmar, vá para casa, enfim, né? Tranquilo. Mas é muito incomum a pessoa não controlar uma crise nervosa.
Pode acontecer? Pode acontecer. Eu tive um amigo, também na época do doutorado, que desabou no meio de uma apresentação com uma crise. Uma crise, a gente diz que é nervoso, mas eu acho que era uma crise um pouco mais grave do que isso. E ele desabou no meio da apresentação, ele simplesmente começou a ficar tonto, começou a respirar muito forte e a gente tem que interromper a apresentação. Acontece, ok? Mas se for leve, controle, dá para controlar. Crises normais é normal você ter um pequeno ataque de nervosismo no início de qualquer apresentação. Respira fundo, vai adiante. Se você tiver uma crise de riso, olha, crise de riso é um tipo de crise de nervoso, tá? Uma crise de nervosismo semelhante, mas a maneira de se expressar o nervosismo é outra. Se for leve, né, se você puder controlar, respire fundo, mude o foco dos pensamentos. Numa crise de riso, você tem uma imagem mental muito forte de algo, uma imagem que está incongruente com a sua realidade. Então você tem que respirar forte, né, fundo ali, e tenta mudar o foco dos pensamentos. Né? Eu não consigo, se belisque, sei lá. Né? Evite beber um gole d'água. Nesse momento tem gente que diz assim, toma aqui um golinho, aí a pessoa ela vai beber água, ela vai rir ainda mais, ela vai aumentar a risa, vai se jogar água para todo lado. Então, se controle. Se não puder controlar, aí sinalize para o público. E claro, você vai cair na gargalhada, o público vai cair na gargalhada também e vamos ver se dá para terminar a crise e se terminar peça desculpas e continue. Se conseguir, se não conseguir, vai embora rindo. Aqui na Quinta nós já tivemos 2 casos aqui, nós tínhamos um aluno que fez mestrado aqui conosco, que quando ele ficava nervoso ele começava a rir. E era terrível porque nós não sabíamos que ele estava rindo de nervoso. E a maioria do pessoal tinha raiva de trabalhar com ele. Por quê? Porque parecia que ele estava rindo da sua cara. Eu mesmo tive muita dificuldade em algumas situações com esse aluno. Por quê? Porque ele começava a rir e era uma risada assim meio estranha, meio falsa, meio de quem está com raiva de você, de quem está zoando da sua cara. Mas aquilo era uma crise nervosa. Depois de muito tempo, a gente descobriu que era uma crise nervosa, porque o seu Afonso conhece o aluno que eu estou falando. Eu já presenciei uma crise de riso no meio de uma apresentação, era uma amiga minha também aqui da UFAM, e era uma apresentação que ela tinha que explicar, na verdade era um trabalho, né? Um trabalho de apresentação de cálculo, e ela tinha que explicar um princípio de taxa de variação, e quando ela foi chamada para explicar esse princípio, o professor disse assim, explique aí, por favor. E o professor tinha ido com a camisa ao avesso. Ninguém tinha percebido, porque era uma daquelas camisas que você não percebia muito as costuras de fora, mas era viva a costura. E ela começou a rir devagar, devagar. A pessoa perguntou, você está rindo de mim? Quanto mais ele perguntava, mais ela ria. E chegou uma hora que ele expulsou ela da sala. E ela saiu dali rindo, rindo, rindo. E ninguém sabia o que fazer. A metade da sala rindo. E ela não conseguia parar. Ela teve uma crise nervosa de riso. Por quê? Porque ela já estava nervosa com a questão ali da apresentação. E quando ela viu a camisa do pessoal contando, ninguém tinha percebido. A crise nervosa dela se manifestou em riso. Então, nesse caso, se não puder controlar, saia, vai rir lá fora. Você vai ver que o pessoal vai rir junto. Se conseguir terminar a crise e continuar, ok. Se não, fazer o quê? Pedir desculpas e tentar ir numa outra situação. Ok? Acontece, gente. Acontece. Se der, eu coloco na nossa página um caso de crise de riso que eu tive também, bem descritivo. Crise de pânico. Crise de pânico é semelhante à crise nervosa, mas ela tem alguma diferença. Em geral, na crise nervosa, crise de nervosismo normal, a crise de nervosismo está muito centrada em você. Você está com medo de falhar na presença dos outros e você acaba perdendo de vista a realidade. Então você tem uma crise de nervosismo, é normal no início, mas tem pessoas que estão tão ligadas a si mesmas em termos de falha que elas não conseguem ir adiante. É uma crise, vamos dizer, clássica de nervosismo. Mas a crise de pânico ela é diferente. Tá? Na crise de pânico, um ataque de pânico, a pessoa ela começa a ter alguns problemas psicossomáticos, ela começa a manifestar de uma forma muito grave no seu corpo,
o seu batimento cardíaco aumenta, ela começa a ter uma respiração muito curta, ela sua demais, as mãos tremem, ela começa a ter, de certa forma, tonturas, e nesse caso ela termina também com pressão arterial alta, começa a elevar a pressão. Aí é um ataque de pânico. Se você teve ou tem ataque de pânico, olha, se você perceber que vai ter um ataque de pânico, você peça licença por um breve momento, saia do recinto, tente se acalmar, tente se recompor. Se você perceber que a crise de pânico está aumentando, avise os organizadores que você não poderá continuar a apresentação. Por quê? Porque você está num problema, é um motivo de força maior. Peça ajuda, vá para casa. Tá? Veja se for o caso, se você precisa de ajuda profissional, vá para casa. Na crise de pânico, ela é um pouco diferente da crise nervosa, porque em geral as pessoas não conseguem se controlar. Então ela é disparada por uma série de gatilhos, e quem tem crise de pânico sabe que é isso. Na crise de pânico também tem aquela história de você falhar, mas você é acometida por um medo quase que irracional. Você acha que em algum momento algo muito grave vai acontecer com você, até do ponto de vista físico. Então, nesse caso, avise os organizadores e vá para casa, peça ajuda, alguém vai te acompanhar em casa, vai para o hospital, sei lá, não sei como é que você trabalha isso daí. Você precisa, quem tem síndrome de pânico, tem crises de pânico, precisa de ajuda profissional. Acontece? Acontece. Isso diminui a pessoa? Não, não diminui a pessoa. Mas se você é alguém que já teve crise de pânico, até tem síndrome de pânico, então você já tem que ter um trabalho anterior, um trabalho de acompanhamento médico. Você tem que ir aos poucos, de certa forma, se expondo nessas situações que você pode ter pânico, para que de alguma forma você possa se controlar. Ok? Vamos adiante. E quem está frequentemente sujeito ao nervosismo? Não estou falando do pânico. A pessoa que sempre é nervosa, ela consegue dar a apresentação, mas está sempre nervosa. Então, a ideia aqui, o critério é você tentar diminuir a tensão, focando em algo que é externo a si mesmo. Em geral, o nervosismo é uma tensão exagerada em si mesmo, principalmente na questão de falhar ou não. Nesse caso, tenta diminuir essa tensão. Você foca a atenção em algo externo. Você, por exemplo, tem pessoas que ficam muito nervosas e elas percebem que se elas tiverem algo na mão, por exemplo, um apontador físico, bambu, uma caneta retrátil, isso de alguma forma ajuda a pessoa, não só porque facilita a didática, porque orienta a plateia, mas é um grande auxiliar para pessoas nervosas, pessoas seguras. Por quê? Porque elas, de alguma maneira, ela insere toda a atenção, ela descarrega toda a atenção ali, naquele apontador físico. E você pode dizer assim, não, isso não acontece muito. Olha, eu tenho vários apontadores óticos. Né? Os apontadores óticos, eles não são muito recomendados para pessoas nervosas. Primeiro que ela não consegue manter o foco ali do laser num ponto. E segundo, que ela aperta demais o apontador ótico. Eu tenho uns 3 que estão quebrados. Por quê? Porque eu empresto para os alunos em apresentação, eles ficam nervosos e naturalmente eles começam a apertar aquilo. Quebra. Hoje em dia, eu já tenho assim, por regra, em apresentação com alunos, eu não dá o meu apontador ótico. Você compra o seu, você traga o seu, traga um mouse, um passador eletrônico. Por quê? Porque a pessoa ela começa a descarregar a tensão física na palma da mão. Se você tiver um apontador físico, uma canetinha retrátil, isso facilita. Por quê? Porque você começa a focar, sem prestar atenção, naquela caneta, naquele apontador, e você aponta aquilo ali, isso facilita, ok? Apontador ótico, para quem é muito nervoso, não, a pessoa começa, ela esquece que ela está apertando aquilo e ela começa a passar o apontador para a plateia, fica nos olhos de todo mundo, então não. Tá? Se você também é nervoso, evite usar o mouse. Tem gente que usa o mouse do seu computador como um apontador. Isso é ruim porque a pessoa numa crise nervosa, ela tende a clicar onde não deve, ela sai da apresentação, ela clica onde não dá, ela desliga o Windows, então isso acaba aumentando o nervosismo da pessoa. Ok?
Uma outra forma, eu já vi gente fazendo isso daí, é segurar um pequeno objeto de bolso. Há pessoas que naturalmente, frequentemente têm leves crises nervosas durante a apresentação. Já vi gente com uma bolinha anti-estresse segurando na mão, bem, né? Já vi gente com borracha na mão e a pessoa não percebe, aquilo foca a atenção dela em algo externo e tranquilo, não tem problema nenhum. Tem gente que deixa dentro do bolso, volta e meia, coloca a mão ali e dá uma apertadinha. Se você é renitentemente alguém sujeito a pequenas crises nervosas, leves crises nervosas, você pode usar isso, você pode usar uma caneta, segurar uma caneta, pode usar um apontador físico, um mouse eletrônico bom, que não seja frágil, enfim, tem várias maneiras de você fazer isso daí. Outro, eu já falei aqui para vocês, é visualizar um ponto no espaço. É uma coisa que eu uso muito frequentemente. Para quem me conhece, parece que eu sou alguém que fala tranquilamente, nunca está nervoso, está sempre calmo. Mas não, eu tenho meus pequenos nervosismos, como qualquer um. Mas há muitos anos eu crio um ponto no espaço, eu visualizo aquele ponto focal e eu mantenho minha atenção dele. E ao mesmo tempo eu estou olhando para toda a plateia, na maioria das vezes eu não estou vendo ninguém. Eu estou vendo aquele ponto, então eu foco a minha atenção e isso diminui a minha atenção naquele ponto externo e ao mesmo tempo eu estou olhando para todo mundo tranquilo. Chega numa hora que você já nem presta atenção mais nisso, já é algo normal, automático, e você percebe que você não fica mais nervoso. Na verdade, você fica, mas já é algo tão pequeno, tão leve, que você naturalmente trabalha isso daí. Ok? Joia? E eu quero dizer o seguinte, casos, situações de nervosismo perante o público sejam muito frequentes na sua vida, e mesmo com a prática constante de assimilar isso não diminua, aí eu peço que você procure alguma ajuda profissional. Comece com um amigo desabafando, mas pode ser indicativo de algum outro transtorno, de alguma outra crise maior que está acometendo a sua vida, às vezes crises familiares, crises financeiras, crises emocionais que você não resolveu. Então, às vezes é necessário, sim, uma ajuda profissional. Se você está sempre nervoso, sempre, você consegue dar a apresentação, mas aquilo te acaba. No final, você está totalmente esgotado. Procure uma ajuda profissional. Pode ser indicativo de algo um pouquinho mais grave. Ok? Muito bem, e eu quero já finalizar aqui rapidamente com 3 pecados mortais em uma apresentação. Primeiro, nunca fique entre o projetor e a tela, nunca fique. Tá? Isso perturba o espectador, distrai, porque fica várias coisas projetadas às vezes no rosto do apresentador e as pessoas começam a prestar atenção naquilo, algumas são engraçadas, outras são perturbadoras. Outro, não subestime ou engane o seu público. Você não entendeu o tópico, você não lembrou, você não sabe uma pergunta, você vai e se mostra como alguém conhecedor. Não subestime, não engane o público. Sempre vai ter alguém na plateia que vai saber a verdade. E se essa pessoa se chatear o suficiente, ela vai te fazer uma pergunta mortal para você. Então não subestime, não engane o seu público. Estude para poder responder. E se acontecer de não souber alguma coisa, compartilhe com seu público a sua ignorância. Não há pecado nisso daí. Não se julgue um astro, não se julgue o centro das atenções. Por quê? Porque o orgulho precede a queda. Não deixe isso subir a sua cabeça. Seja humilde. Quem tem que falar não é você, é a sua apresentação por si mesmo. Nós já tivemos no nosso programa, nessa disciplina passada, um aluno que se julgava um astro. Ele vinha, falava, ria, ele era o cara, tudo chamava atenção para ele, o trabalho dele era apenas ali, vamos dizer, uma desculpa para falar de si mesmo. E isso foi muito ruim, eu era professor dessa disciplina muitos anos atrás, e eu tinha que chamar a atenção dele e disse, meu querido, você não sabe nada do que você está falando, você falou o tempo inteiro de você, em primeira pessoa, você é o cara. Eu quero saber da sua palestra. E era uma pessoa que falava demais, muito falador. E ele achava que ele estava abafando. Eu sou o centro, eu sou o astro, eu sou o cara. E isso daí é muito ruim numa apresentação, porque o público acaba olhando para você e diz assim, nossa, que pessoa desagradável. Isso não passa muita segurança. Eu posso dizer o seguinte, ególatras, eles promovem a si mesmo. É assim mesmo que eles querem promover numa apresentação. Políticos, numa apresentação, eles querem vender uma ideologia.
Mas nós cientistas, nós entregamos fatos. E o fato não está centrado na nossa pessoa, o fato está centrado em algum procedimento, em alguma metodologia, em alguma pesquisa. Ok? Então preste atenção nisso daí. E, claro, quero finalizar agora com 3 pequenas considerações finais. A primeira é o seguinte: nem sempre dá tempo de dizer tudo ou ser compreendido, tá? Nem sempre dá tempo. Você tem, às vezes, 20 minutos, 30 minutos, 50 minutos de apresentação. Não tente falar todas as coisas nesse meio tempo. Você não vai conseguir, você vai ser mal interpretado. Então, entenda que o tempo é um delimitador e se submeta a esse delimitador. Olha, eu só tenho tempo para isso. Mas se você forçar a falar demais, a colocar todo o assunto em um tempo reduzido, tem sempre uma vaquinha à sua espera para você se chocar e cair abismo abaixo no reino das apresentações. Tá? Então, fique humilde nesse aspecto. Saiba que você só vai poder falar aquilo que é possível dentro do tempo que lhe foi dado. E aí você prepara a sua apresentação para caber naquele tempo. Uma segunda consideração é que nem sempre o público está disposto a te ouvir. Você pode ter preparado a melhor apresentação possível. Mas o público não está aí, está ruim, tem um jogo de futebol acontecendo, está um dia quente demais, está no meio das provas ali na pós-graduação, enfim. Tem muita coisa acontecendo e às vezes as pessoas não estão dispostas. Você está falando, aí você vê aquela cara de tédio da plateia. Você diz assim, puxa vida, a apresentação está uma porcaria. Mas nem sempre é a sua apresentação que está com problema. Às vezes é o público mesmo. As pessoas não estão querendo te ouvir. Você estava falando comigo, era para mim, passou o tempo, eu nem liguei para você. Mas isso não quer dizer que a pessoa tem problema com você ou com a sua apresentação. Às vezes a pessoa não está disposta a te ouvir, você não pode fazer nada quanto a isso. Dê a sua apresentação o melhor que puder e deixe o resto para as pessoas julgarem. Tá? E por último, busque um seminário conectar-se com o seu público. Então, uma boa palestra não é aquela onde você abafa, você é o ar, todo mundo sabe ninguém, uau, esse cara é demais. Uma boa palestra é onde as ideias são claramente compartilhadas. Comunicação, gente, é a palavra de ordem para qualquer boa palestra. Você comunicar um assunto, uma ideia, um resultado, e o público entender essa ideia. Então, é isso aqui que se chama compartilhar. Ciência, no final das contas, é a ciência de compartilhar fatos e discussões e impressões acerca desses fatos. Eu termino com uma frase de Antoine de Saint-Exupéry, acho que vocês conhecem, que ele escreveu um livro, Pequeno Príncipe, mas ele era um escritor também que ia muito além. Ele disse o seguinte: se você quer construir um navio, não chame as pessoas para juntar madeira ou atribuir-lhes tarefa de trabalho, mas sim ensine-os a desejar infinita imensidão do oceano. Porque quando a pessoa olha aquela imensidão do oceano, ela quer conhecer, ela vai procurar construir o seu navio. Okay? Então, de certa forma, o seminário não é uma oportunidade para você instruir pessoas sobre uma série de fatos e achar que isso é suficiente. O seminário é para inspirar pessoas a procurar crescer ainda mais naquele conhecimento que você compartilhou. Ok? Então eu agradeço por vocês terem me ouvido até esse momento, nessas 6 aulas. Obrigado pela atenção. Aqui as nossas referências de sempre. E estou aberto a perguntas. Tem muito o que fazer aí, Rebeca. De alguma forma, você vai ter que ter um plano de contingência. Se você perder a conexão total com a internet, você não vai ter como acessar os seus alunos, nem por WhatsApp, nem por qualquer outro meio. E não tem jeito, você vai ter que esperar. No meu caso, por exemplo, o meu plano de contingência qual é? Eu tenho um sistema de gravação aqui local e tenho um sistema de gravação externo, que eu estou usando o Meet, que está gravando também na nuvem, mas eu também estou gravando aqui. Então, se acontecer de a internet falhar, eu tenho 2 roteadores aqui para editar isso daí, mas pode acontecer, já aconteceu, eu continuo gravando. E claro, quando eu volto à internet, eu chamo os alunos de volta e a gente continua de onde parou.
Mas já aconteceu de não voltar. Teve um dia que sumiu tudo. Todo o sinal, sinal de cabo, sinal de fibra ótica e sinal de 4G. E como eu estava gravando, eu continuei gravando. Sozinho. Depois eu editei, naturalmente, e deixei à disposição para o aluno assistir offline. É uma saída. Não temos muito o que fazer quanto a isso. Ok? Mas na maioria das vezes é bem curtinho, volta logo, aí você pede desculpas para o seu público e tenta reatar de onde você terminou. Joia? A priori, qualquer defesa está sujeita à reprovação. Qualquer defesa, você não vai para uma defesa já sabendo que você está aprovado. Agora, claro, não é questão de crise de pânico, crise de riso, uma crise nervosa. Em geral, a banca, ela está ali, ela tem vamos dizer, uma compreensão maior, porque ela sabe, os membros da banca sabem que as pessoas ficam nervosas nesse momento. A questão é pedir ali um momento, eu gostaria de pedir assim, um momento para me recompor, respirar fundo, né, 5 minutinhos ali, tomar uma água tranquila e ir adiante. Em geral, a questão de nervosismo e crise de riso é a questão exagerada em si mesmo. E claro, você tem que, de alguma forma, apresentar. Se você vai perceber que não tem como apresentar naquele momento, se a banca aceitar, ela pode até remarcar, talvez meia hora depois, dar uma pausa e continuar meia hora depois. Acontece, não tem problema, 1 hora depois. Já houve casos de banca ser pela manhã suspender para começar à tarde. Claro que isso vai depender dos membros da banca. E isso não é uma coisa que você pode pedir a qualquer momento. Mas, em geral, o orientador, se ele percebe que há uma situação dessa, ele pode ali parar, suspender, olha, vai se recompor, tranquila. Aí depois a gente continua. E não tem problema nenhum. Agora, claro, a pessoa não consegue dar a apresentação, a pessoa, mesmo tendo tempo, ela não entra, né, para dar a sua apresentação. O que pode acontecer é essa apresentação ser suspensa e remarcada, às vezes para 30 dias a banca ela pode suspender a apresentação e ser remarcado para depois. Tá? Para ser reprovado numa apresentação, você não apresentou, você se recusou a apresentar, ou você apresentou algo que estava completamente errado, você foi arguido, e na arguição demonstrou que você não conhece o assunto, você não sabe do que você está falando. Então, nesse caso, a banca ela vai dizer assim, olha, você não está apto para receber determinado tipo. Eu, infelizmente, já participei de bancas em que pessoas foram reprovadas. Mas não é uma coisa comum, tá? Não é uma coisa comum. É um ponto fora da curva. Ok? Olha, Sandra, o correto é você estar numa crise de riso, você tentar dizer assim, professora, por favor, estou numa crise de riso. Eu não estou conseguindo me controlar. O problema é que a maioria das vezes a gente não fala, a gente tem vergonha, a gente não quer, ou a gente não sabe como proceder. A melhor forma é você ser sincero. É claro que numa crise de riso você não consegue nem falar, né? E é uma situação inusitada. Eu já tive uma crise de riso, escrevi até uma crônica sobre essa crise de riso. Eu vou procurar, se der eu coloco lá na nossa página. E eu sei como é uma coisa terrível. Hoje em dia eu percebo que quando eu percebo que eu posso ter uma crise de riso, eu tento mudar o foco. Eu tento mudar o foco completamente. No teatro eles dizem que uma das técnicas, né, se você está numa crise nervosa ou mesmo uma crise de riso, é você pensar em algo que pareça extremamente perturbador. Então, assim, pensa que está todo mundo da plateia nu ou você está nu perante toda a plateia. E, normalmente isso muda o seu foco para algo perturbador e para a crise. Na verdade, você muda o foco da sua atenção. Não sei se funciona, mas eu sei que no meu caso eu tento mudar completamente o foco do meu pensamento. Em uma crise de riso, às vezes eu começo a apertar o meu dedo, né, para ver se a dor muda o foco. E, gente, é terrível. É ao mesmo tempo engraçadíssimo.
Mas é uma tragédia, uma tragicomédia que eu não desejo para ninguém. Ok? Então, nesse caso aí, a opção correta é se você vai apresentar assuntos de ideologia partidária, política, ou até mesmo filosófica, linha filosófica, o correto é você, antes da apresentação, dizer assim: olha, eu estarei expondo o pensamento do fulano de tal. E deixa claro que você está expondo o pensamento. Muitas das vezes as pessoas não expõem esse tipo, não tem essa preocupação, principalmente quando o assunto é político partidário, ideológico nesse sentido, e confunde, porque a pessoa acaba defendendo às vezes o assunto com uma certa paixão que o público pode confundir como sendo a sua própria ideia. Seja um seminário de área de exatas, seja um seminário de área de humanas, se nós estamos falando de seminários científicos, tem que haver uma certa isenção do apresentador em relação ao assunto, para que não aconteça de alguém da plateia se sentir atacado, se sentir de alguma forma, como eu posso dizer, prejudicado com o tema e julgue que o apresentador ele está defendendo a sua própria ideia, está confundindo a sua própria ideia com a ideia de determinado formador, de determinado autor que ele está citando. Ok? Então é bom deixar isso claro logo no início. Eu te digo uma coisa, é que é bom que sempre haja uma ponta de nervosismo, mesmo com o passar dos anos, porque isso mostra que você não está se achando o máximo. Porque o nervosismo é mais ou menos uma insegurança, e algumas inseguranças não são ruins em si mesmo. Se você sempre está assim, puxa, eu não sei se está tudo assim, se eu vou conseguir dar todo o assunto, ótimo, muito bom. Outra coisa seja assim, eu não vou dar todo o assunto, está muito ruim, eu fico nervoso, mas alguma insegurança pequena, no sentido de que, será que está bom ou não, tira a atenção de você se achar o cara, o bonzão no assunto. Então, depois de tantos anos que eu estou preparando uma apresentação pela primeira vez, eu fico um pouco de ansiedade, e isso que bom, né? Significa que eu ainda estou preocupado em fazer uma coisa boa para as pessoas assistirem. Ok. Olha, sinceramente, se a sua garganta está muito ruim, o mais apropriado é não apresentar. Mas se você é obrigado a apresentar, é tentar no dia anterior forçar o mínimo possível a sua garganta, ter uma partidazinha boa de garganta, descansar. Mas se você não está bem e boa parte a voz sendo a sua ferramenta de comunicação, fica difícil. O correto é, olha, não dá para eu dar essa apresentação, não estou bem, e ver se é possível. Tá? Se não for possível, diminuir a quantidade de informações que serão faladas, mostrar mais do que falar e, claro, no início avisar logo o público: gente, olha, eu estou com esse problema aqui na garganta, eu estou com algumas sequelas aqui da vacina, então eu peço que vocês compreendam um pouco, né? Peço a compreensão de vocês nisso daqui, tá? Se eu falar um pouco mais lento, um pouco mais baixo, eu peço a compreensão de todos. E as pessoas vão compreender, as pessoas vão se sentir contempladas sem problema nenhum. Meus queridos, eu quero terminar agradecendo a participação de todos. Vários perguntaram muitas coisas no decorrer dessas aulas. Eu espero que isso seja útil para vocês, não só como princípio para seminários, mas como princípio de estudo. Isso você pode aplicar muito além de seminários, você pode aplicar na própria questão do seu trabalho de pesquisa. E o meu desejo é que vocês tenham muito sucesso na carreira de vocês. Alguns estão iniciando no mestrado, outros já estão no doutorado. Eu espero que vocês vão adiante, vocês se tornem excelentes pesquisadores, cuja preocupação em termos de ciência vai muito além de só descobrir novos fatos, mas de compartilhá-los de uma maneira clara, coerente, sincera com seus ouvintes. Ok?
Então, com isso, dou por encerrado esse nosso curso.